Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como é que é? Hoje é dia de falar sobre as eleições municipais, o perfil do eleitor de cada candidato aqui de São Paulo. E para falar sobre esse assunto, Júlia Barbon. Júlia, seja bem-vinda aqui ao Como é que é? Obrigada pelo convite. Júlia, você tem feito várias matérias, a gente vai trazer aqui dados da pesquisa Datafolha, a gente te convidou justamente que você acompanhou, esmiuçou aí a pesquisa Datafolha. Mas antes da gente falar de cada candidato, do perfil, eu queria que você explicasse pra gente qual que é a diferença entre crescimento e oscilação. Basicamente, a principal diferença é que quando o candidato cresce, ele cresce acima da margem de erro da pesquisa e quando ele oscila, é abaixo da margem de erro. Como a gente sabe, toda pesquisa tem uma margem de erro, ou seja, um espaço ali onde o resultado pode mudar na realidade, Isso depende da quantidade de gente que foi entrevistada. Quanto mais gente, menor a margem de erro. Sim, acho que nessa arte que está aqui na tela, esmiuça, tem nas nossas matérias como que é feito aí, o cálculo, tem exemplos ali, quem tiver interessado em saber também, estão todos também nas nossas matérias aqui na Folha. Acho que tem uma coisinha que seria legal explicar, quando a gente compara o crescimento ou oscilação de um candidato de uma data para outra, a gente tem que sempre considerar a margem de erro de cada uma dessas datas. Então, muita gente confunde isso. Então, por exemplo, o Marçal agora ele cresceu de 14 para 21. Ou seja, ele cresceu fora da margem de erro, que seria de 12 a 16 e de 19 a 23. Ou seja, você tem que considerar sempre a soma dessas margens de erro. É um pouco confuso às vezes. Sim. Bom, vamos então agora falar dos eleitores de cada candidato. Queria começar pelo Pablo Marçal. Queria que você falasse pra gente qual que é o perfil do candidato, do eleitor desse candidato e qual que é o segmento que ele tem crescido mais nas pesquisas também. Acho que só para esclarecer primeiro, o resultado geral da pesquisa, qual que é? O Boulos está na frente com 23, Marçal com 21 e Nunes com 19, então tem um empate técnico ali entre os três, mais ou menos, na liderança. E abaixo da Atena e Tabata com 10 e 8%. Qual que é o perfil do eleitor do Marçal? Ele é basicamente o perfil do eleitor conservador do Bolsonaro e do Tarcísio. Acho que ficou bastante claro nessa última pesquisa o quanto que o Marçal cresceu entre os eleitores do Bolsonaro e do Tarcísio. Houve uma clara virada dele em relação ao Nunes, e agora ele tem quase 50% desses votos. O eleitor do Marçal ele é basicamente homem, de classe média, uma renda média ali entre 2 e 7 mil reais por família, branco ou pardo e evangélico, que foi um segmento também onde ele cresceu bastante nessa última pesquisa. Tem outras duas características que eu acho importante também, que é ensino médio ou superior e... Não, e é isso, é a renda que eu já tinha falado. E também tem o perfil do autônomo e do assalariado. E casa bem com esse discurso dele de crescer na vida, de superar os seus limites. Ele cresceu como coach, ensinando isso na internet. Então, acho que isso mostra que ele conseguiu pegar um pouco esse setor da população. E tem também uma última característica que eu acho interessante, que é os jovens, na primeira pesquisa, no começo de agosto, a maioria dos eleitores dele, o maior segmento de eleitores dele, era de 16 a 24 anos, ou seja, muito jovem, que conversa muito com esse público da internet dele. Nessa última pesquisa, a faixa de 35 a 44 anos cresceu e superou essa faixa de jovens, ou seja, pode ser uma indicação desses eleitores de Bolsonaro que migraram para o Marçal, um pouco mais velhos, Sim, que deu essa diferença grande dele na pesquisa. Ele subiu. A Ana Luísa Albuquerque veio aqui na semana passada, para falar isso. Ele cresceu de uma pesquisa para outra 7%, um número bem expressivo e muito por conta desses eleitores, desse perfil desses eleitores, principalmente os bolsonaristas, que cresceu, que ajudou ele a subir nas pesquisas, Júlia? Vamos falar agora do Ricardo Nunes. Queria que você explicasse para a gente também o que a pesquisa da Datafolha trouxe ali sobre o perfil do eleitor do atual prefeito. O perfil do eleitor do Nunes, ele não é tão definido quanto o do Marçal. Ele é um pouco mais dividido. Ele também tem esse eleitor de Bolsonaro e Tarcísio, mas, como eu falei, o Marçal passou ele nesse quesito. Então, agora, o Nunes tem menos de 1/3 desses eleitores. Mas ele é mais equilibrado entre homens e mulheres, por exemplo, entre brancos, pardos e negros, e também nas faixas de renda. Tem uma faixa, um segmento onde o Nunes se destaca, que é o ensino fundamental.
Ele divide um pouco esse eleitor com o da Atena, inclusive. E também o eleitor do Nunes é mais velho, ali entre 45 e 60 anos e acima de 60 anos. E, portanto, ele pega uma faixa da população não economicamente ativa, né? Que é diferente do público do Marçal, que é mais economicamente ativo e está sempre olhando para essas questões. E mesmo perdendo espaço entre os grupos religiosos, ele ainda vai bem entre católicos e evangélicos, o Nunes. Ele ainda tem um eleitorado importante nessa faixa. Sim. Vamos então agora para o Guilherme Boulos, queria que você falasse do perfil e também em qual segmento o candidato está tendo dificuldade também de crescer. Se você puder trazer essa informação para a gente. O Boulos, ele tem uma clara influência do petismo e do Lula, então quando você olha os segmentos entre os eleitores de Lula e do Haddad em 2020, né, quando ele concorreu à prefeitura, aí sim a transferência de votos é bastante clara. Ele fica muito acima dos outros entre os eleitores de Lula. E por incrível que pareça, ele tem um eleitor mais rico. O Boulos ele é muito associado a esse passado dele ao MTST e tal, mas ele não conseguiu ainda penetrar esse eleitorado do Lula na cidade de São Paulo, dos mais pobres. Então ele vai muito bem entre famílias que ganham acima de 5 salários mínimos, que é a maior renda, pessoas com ensino superior, e tem um perfil um pouco mais feminino, que a Tabata, inclusive, não conseguiu ainda furar essa bolha. Ele também tem um perfil do jovem adulto ali, entre 25 e 35 anos, e de idosos aposentados. Outra coisa que eu acho importante destacar é que ele vai bem entre brancos e negros, mas entre pardos, quem dispara é o Marçal. Talvez por essa coisa da classe média, talvez tenha alguma relação. E ele não vai mal entre católicos, ele tá ali junto com o Nunes, 23%, mais ou menos, fica ali na média dele, geral. Mas ele tem muita dificuldade de crescer entre evangélicos, ele tem só 12% desse eleitorado. Dá pra ver aí no gráfico como ele fica... Sim, a gente tem umas artes aqui, né, da pesquisa da Datafolha. Aí mostra bem como ele tá bem próximo do Nunes, entre católico, mas entre evangélicos ele não conseguiu ter essa penetração ainda. E ele tem tentado fazer uns movimentos, né, na última semana, com evangélicos e tal. Vamos ver se dá resultados. Sim, o desafio dele é atingir, né, esse público, né, os evangélicos, que é uma disputa ali para os votos, né, desse eleitorado, né, Júlia? Vamos falar agora então do Datena, também que você trouxesse para a gente, aí a gente vai falar dos 5 principais candidatos, né, falamos dos 3, agora o apresentador da Datena, qual que é o perfil desse eleitor? O Datena, ele fica um pouco fora dessa lógica de polarização entre Lula e Bolsonaro, então se você olha, o eleitor dele não varia muito em relação às preferências nacionais do eleitor, né? Mas ele tem um destaque maior entre pobres, abaixo de 2 salários mínimos, menos escolarizados e pardos, que é onde ele divide ali com o Marçal. Ele vai mal entre mais jovens, talvez por esse histórico dele na TV, né? Os mais jovens não conhecem esse Datena da TV que a gente tem tão forte na memória. Mas ele é mais equilibrado entre as outras faixas de idade. E acho que uma coisa curiosa é que ele arrasa entre as donas de casa. Ele tem o dobro da média dele, então, por exemplo, ele tem 10% das intenções de voto geral, entre as donas de casa ele tem 20%. E também entre desempregados. E ele fica um pouco acima da média entre religiosos, mas também não se destaca tanto. Entendi. Curiosa essa informação, né, que traz a pesquisa. Vamos falar agora da Tabata Amaral? A Tabata, ela divide um pouco o eleitor com o Boulos. Ela tira um pouco de eleitor do Boulos, né? Se você for olhar por essa perspectiva. Então, as pessoas com ensino superior e acima de 5 salários mínimos. Ela também está nesse eleitorado mais rico. Entre petistas, ela vai um pouco melhor. E também entre quem votou nulo nas eleições de 22. Ou seja, ela é vista como uma terceira via, eu acho. A gente poderia dizer. Entre bolsonaristas, ela vai muito mal. Só tem 1%. E apesar de ser mulher, como eu falei, ela não tem uma diferença clara entre as mulheres, assim, ela fica ali meio que na mesma média que ela tem no geral, e também não tem muito destaque entre cor e religião, não varia muito. Mas ela tem um destaque que são os mais jovens, esse segmento entre 16 e 24 anos, ela chega a 12%, quando no geral ela só tem 8%. E só pra gente retomar, por exemplo, temos aqui as artes dos
bolsonaristas versus petistas. Bom, deixa eu já aproveitar então fazer a minha pergunta aí, né, sobre a polarização, então já aproveitar. O que a pesquisa diz sobre essa polarização entre bolsonaristas e petistas, Júlia? Eu acho que ela diz que existe uma polarização muito grande ainda, então você vê que ser Bolsonaro ou ser Lula transfere muitos votos, mas não do jeito que a gente esperava que fosse entre Boulos e Nunes, que é quem o Bolsonaro apoia formalmente, sim entre Boulos e Marçal, mas ainda com Marçal e Nunes dividindo esse voto da direita, né, em geral, não só do bolsonarismo, e a Tabata, como eu falei, tirando um pouco do voto da esquerda, centro-esquerda do Boulos. Então existe essa polarização, mas ela ainda é dividida em vários candidatos. Sim, sim. E os candidatos bolsonaristas, né, se dividindo também ali, né, entre o Marçal, né, o candidato, os outros votando no Nunes, né, tem essa diferença. Vamos colocar a gráfico de renda, só pra gente retomar um pouquinho? Dá pra ver claramente o Boulos muito alto entre mais de 5 salários mínimos, assim como a Tabata, né, como a gente tinha falado. Sim. O Marçal ali na classe média, certo, que é o vermelho. O Nunes também um pouco mais. E o Datena claramente entre os mais pobres. Mais pobres, né? Certo. Acho que dá pra ver claramente o Marçal ali ultrapassando o Nunes entre os evangélicos, né? Igual aconteceu no outro gráfico de bolsonaristas. E também o Boulos subindo um pouco entre católicos e colando com o Nunes. Sim. Foi um movimento que a gente viu na última pesquisa, que foi o Boulos subindo, né? Variando, oscilando, como a gente falou, e o Nunes oscilando para baixo. Sim. E só retomando, a gente está comparando aqui a pesquisa que foi feita no dia 6 e 7 de agosto com a última que foi feita aí no dia 20 e 21 de agosto. Vamos aqui para o nosso roteirinho aqui. Júlia, o que a pesquisa diz sobre o engajamento também dos leitores nessa eleição? Eu diria que o engajamento ele está médio. De 0 a 10, a vontade de votar é de quase 6. Ou seja, ali meio... né, vai, não vai. O eleitor do Boulos é o mais engajado, então se a média é 6, o eleitor do Boulos vai para 7,5. E o do Datena é o menos, 4,5. E o eleitor do Boulos também é o mais convicto. 62% dos eleitores dele dizem que ele é o candidato, que estão votando nele porque ele é o candidato ideal e não só porque não tem outra opção. No Marçal, esse percentual cai para 53% e no Nunes cai ainda mais para 37%. Ou seja, o eleitor do Nunes ele é o menos convicto. Também sobre engajamento, uma coisa que a última pesquisa da Datafolha do começo do mês perguntou, se o paulistano... A pesquisa tentou medir qual é o nível de consciência da importância da votação, né, das eleições. Sim. 70% concordam que o resultado da eleição faz diferença na sua vida e 63% discordam que o voto individual não faz diferença. Ou seja, o paulistano ele tem uma consciência da importância do voto, mas ele está dividido em relação à obrigatoriedade do voto ou não. A maioria é contra o voto obrigatório, 52% e 46% a favor. E também bem dividido com relação a se o voto fosse facultativo, eu iria votar, eu iria para a urna? 53% dizem que sim e 46% dizem que não. Ou seja, é muito dividido. E acho que a última coisa é que a pesquisa mostrou é que o engajamento político da população tem muita relação, está intimamente ligado com escolaridade e renda. Quanto mais pobre ou menos escolarizado, menor é o engajamento político. E quanto mais renda e mais escolaridade, maior é o engajamento político. Sim, curioso, né, ver esses recortes, né, e conseguir entender, né, com os números a gente conseguir tirar essas conclusões. Queria agora finalizar, Júlia, trazendo uma outra matéria que você trouxe aqui no jornal, né, que é a pesquisa, também uma pesquisa da Datafolha, falando aí sobre as disputas nas câmaras municipais, né, em quatro capitais aqui, né, do país. O que diz a pesquisa sobre isso? A pesquisa, a Datafolha não faz levantamento de intenção de voto para vereador, porque são mais de 1.000 candidatos, né, em cada cidade, então seria impossível. Mas o que essas pesquisas mostraram é que os eleitores reconhecem a falta de representatividade. A maioria acha que tem menos mulheres e menos negros nas câmaras municipais do que deveria existir nas câmaras de São Paulo, Rio, BH e Recife. E, de fato, tem muito menos mulheres e negros do que deveria
a ver, se você considerar a composição da população, né? Em São Paulo, por exemplo, são 13 mulheres entre 55 vereadores. Muito menos do que a metade, que seria o ideal. E também só 11 negros, pretos ou pardos entre 55. Muito pouco. Em Rio, BH e Recife também as mulheres não passam nem de 1/4 das câmaras municipais e não passam de 40%. Os negros não passam de 40%. Então, também abaixo das populações que são maioria, né? Sim, tem um desafio aí de deixar, né, as câmaras municipais mais diversas, né? Chegou uma pergunta aqui, quase finalizando, já chegou uma pergunta. Gisele pergunta assim: apesar do perfil da Tabata, que desafia muito o Marçal, por que você acha que ainda existe tanta relutância nos votos entre pessoas 30 a mais? Em relação à Tabata? É. Difícil, olha, né, fazer essa análise. Eu acho que o eleitor 30 a mais tá com outros candidatos, né? Eu acho que ela ainda não conseguiu, talvez, convencer esse eleitor, porque ele tá principalmente migrando para o Marçal. Marçal, né? Tem uma faixa etária aí dos 35, né? 30, 35, que aumentou, né? 35 a 45. 35 a 45, que aumentou, né? Esses eleitores aumentaram ali, que votam no... disseram, né, que votariam no Marçal, né? Então essa faixa etária está bem ajudando o Marçal a subir nas pesquisas, né, Júlia? Exato. Eu acho que a linguagem da Tabata, talvez também, muito de redes sociais e tal, não conseguiu penetrar ainda, talvez, esse eleitor. E até o perfil dela, né? Mais jovem, pode ser que tenha a ver. Muito bem, muito obrigada, Júlia, por ter vindo. A gente, né, continua aí, vão ter outras pesquisas da Datafolha, né? Então a gente convida quem está assistindo a continuar acompanhando a cobertura das eleições aqui no jornal. E assim que a gente tiver mais informações, a gente traz aqui no programa. A Júlia volta outras vezes até o final das eleições. Toda sexta-feira a gente vai ter programas aqui para falar sobre algum tema aí das eleições. Obrigada, viu, Júlia, por ter vindo. Obrigada pelo convite. Até a próxima. Prazer. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Segunda-feira estaremos de volta. Eu espero vocês. Tchau, tchau.